Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Para quem não me conhece, eu sou o Renan Marcel, professor de matemática da educação básica, e tenho criado alguns vídeos em que eu falo sobre a matemática e alguns aspectos que podem favorecer a aprendizagem ou ainda minimizar as dificuldades que as pessoas têm com esse assunto. E hoje eu tô aqui para falar. Talvez, inclusive, seja a minha aula mais importante, mas eu tô aqui sem mais enrolação para falar do erro. O erro que ele é tão comum, não somente na matemática, mas costuma aparecer diversos tipos de erro na matemática e o que devemos fazer com o erro. E certamente o erro ele é uma das ferramentas mais importantes que vocês têm para fazer com que exista uma aprendizagem e uma aprendizagem significativa se você der a devida atenção para o erro. Então eu vou mudar de tela para mostrar como lidar com erro e possíveis estratégias que certamente vão contribuir para a aprendizagem de vocês em qualquer área do conhecimento. Mas aqui é claro que eu vou utilizar a matemática. Vamos conferir? Gente, eu sou o Renan do Futuro para sinalizar para vocês que existiu um pequeno erro ao longo do vídeo. E eu vou mostrar para vocês para que não tenham nenhum susto. Mas depois eu corrijo ele e eu consigo perceber esse erro. Mas olha só onde que eu vou errar. Nessa tela, aqui onde está circulado para vocês, apareceu um 6, mas claro que deveria ser 4. Depois eu acabo percebendo e comento, olha gente, eu tinha errado, nem vi. Mas por se tratar de um vídeo sobre erro, tá tudo bem, o erro aqui tá liberado, contanto que ele seja corrigido. Agora vamos voltar lá pro vídeo, bora! Bom, tipos de erro. O primeiro tipo de erro que eu estou listando aqui para vocês é a questão do pré-requisito. Então, se uma pessoa vai fazer, por exemplo, uma adição de frações e não sabe que para fazer a adição de frações é necessário que os denominadores eles sejam iguais, então provavelmente uma pessoa que faria toma-se os numeradores, as partes de cima, então aqui a pessoa somou. Então, somou os numeradores, a pessoa somou os denominadores e chegou nisso daqui. Então, esse é um erro de pré-requisito, porque para se trabalhar com frações pensando na adição e na subtração, é necessário que as frações elas tenham o mesmo denominador. Então, isso aqui seria o meu erro do tipo 1. Deixa eu sinalizar que isso daqui está errado, porque senão pode acontecer de alguém pegar pela metade e achar que eu estou ensinando coisa errada. Vamos para o segundo tipo de erro, que é o erro de atenção. Então vamos supor que a pessoa... E gente, lembrando que o meu objetivo aqui não é ensinar como operar com as frações, mas eu estou partindo de um exemplo que provavelmente muitos de vocês já tiveram contato com as frações em algum momento da vida. Então, vamos supor que a pessoa ela fez aqui, ó, tudo bonitinho, ela fez o MMC dos denominadores, deixou no mesmo denominador, então ela fez aqui as alterações necessárias. Então, em cima ficou 2, no denominador ficou 4. E quando ela foi fazer isso daqui, vamos supor que chegou 2 mais 3, nesse momento aqui, 2 mais 3, ela acabou colocando que isso daqui era 6. Porque sem querer ela acabou fazendo uma multiplicação, então ali foi um erro de atenção. Não quer dizer que a pessoa não saiba o que fazer. Então provavelmente ela sabe que 2 mais 3 é 5, só que ela acabou ali por um deslize colocando um resultado errado. Então esse é o segundo tipo de erro, que é quando a pessoa ela sabe o que deve ser feito, mas por qualquer motivo ela não faz. Então aqui seria o erro do tipo que envolve a falta de atenção. Tá? Vamos para o terceiro tipo de erro, que é um erro
conceitual. E depois a gente vai pensar nas estratégias de como melhorar isso daqui. Então, seguinte, vamos supor que aqui as pessoas elas façam o que deve ser feito. Então, fez as transformações, em cima ficou 2, embaixo ficou 4, legal. E aqui, 3 sobre 4. E basicamente ela somou os numeradores, manteve os denominadores, maravilha. Se ela parasse por aqui estaria certo. No entanto, ela acaba fazendo uma coisa que é um erro conceitual. Então, quando a pessoa ela corta esse denominador, e muitas vezes as pessoas acham que precisa fazer isso, ela acabou de cometer um erro conceitual. E você não deveria fazer isso. Tá? Então, aqui não é a mesma coisa que o pré-requisito, porque o pré-requisito ele depende de coisas anteriores. Então, no caso, deixa eu mostrar para vocês. Aqui no caso desse primeiro tipo de erro, ainda que seja também um erro conceitual, mas vamos supor que a pessoa ela não sabe como fazer o MMC dos denominadores. Então, provavelmente, o que aconteceu aqui é que ela tentou resolver, mas porque ela não sabia o que fazer. Então, muitas vezes as pessoas elas travam. Elas falam, nossa, eu sei que eu preciso operar com os denominadores. Nossa, mas eu não sei como fazer isso daqui. Então é um erro que é anterior. Claro que nesse caso aqui, isso decorre, tem uma consequência de um outro tipo de erro também, que acaba tendo um erro conceitual. Mas a natureza desses dois tipos de erro são diferentes. Tá? Então, nesse terceiro tipo, que ele cortou o denominador, provavelmente ele fez um tipo de associação errada, porque aqui é como... se aproxima de uma resolução de uma expressão numérica, que é diferente de uma resolução de uma equação. E na equação, as pessoas elas acabam cortando os denominadores. Mas aqui não se trata de uma equação, então aqui foi um erro conceitual. Então, existe uma confusão. Então, sinalizando, está errado isso daqui. Bom, e o que fazer com esses tipos de erros? Então, deixa eu copiar essa resolução aqui. Então vamos fazer um exemplo do que poderia ser feito. Claro, correção, né? Então, falando sobre correção. Então, primeira coisa que a gente tem que entender é a correção de um exercício vai ser diferente de uma cópia. E o que eu percebo muitas vezes é que os meus alunos, né, ao longo de mais de 10 anos de experiência em sala de aula, não estou nem falando de experiência como professor, porque muito antes eu comecei a dar aulas particulares e ficava inclusive muito mais de perto dos alunos e conseguia perceber quais eram as dificuldades que eles tinham, quais eram os erros que eles cometiam. E eu ali, de maneira muito próxima, individualizada, personalizada, eu conseguia sinalizar, olha, você errou exatamente aqui. Então, quando você consegue identificar o erro, você pode atuar sobre ele. Inclusive, o que nos faz melhorar é o erro, não o acerto, porque o acerto você já está fazendo certo, então não tem como você melhorar uma coisa que está certa. Claro, você pode otimizar, mas não se trata que você vai ter uma melhora no sentido de compreensão de conteúdo. Aquele conteúdo você já aprendeu, então, sei lá, se você sabe 10% de uma coisa, você já sabe aquilo, não tem como você saber mais sobre aquilo, porque tecnicamente você tem um todo e do todo você tem várias partezinhas, mas aquela partezinha ali você já sabe, tá? Então, atentem-se aos erros, deem a devida importância para o erro. O erro ele não precisa ser aquela coisa que vai te paralisar. Não pode tomar essa devida proporção na sua vida. Ele precisa ser olhado com generosidade. Ele está ali por algum motivo. Inclusive, ele está te contando, olha, isso daqui não é desse jeito, faz alguma coisa comigo. Então, o que podemos fazer? Não se trata somente de cópias. Então, quando o aluno, ele faz uma cópia, então, nesse caso, vamos
usar como exemplo o primeiro erro que eu cometi. Então, colocando aqui aquela resolução, então vamos supor que essa daqui é a resolução do aluno, tá? O que fazer com esse erro? Vamos supor que tá desse jeitinho aqui, ó. Exatamente desse jeito. O aluno, ele identificou que está errado. Então, muitas vezes, quando ele está fazendo, ele vai lá e coloca um xizinho. Então, nessa questão, ele vai lá e coloca um xizinho para ele lembrar que ele errou. Mas, o que acontece? O aluno, ele vai lá e apaga. Apaga. Então, vou simular que isso daqui está apagado. Então, vamos supor que esses riscos aqui está apagado. Então, isso deixa de existir. E ele escreve por cima. Então, ele reescreve. Então, quando ele reescreve, é onde acontece a tal da cópia. Então, ele vai e pega da lousa, às vezes, somente o resultado. Então, ele vai lá e copia. Bom, isso daqui não deveria ser isso, né? Vamos supor, tem alguns alunos que vão fazer a cópia por inteiro. Então, teria isso daqui, ó. 2/4, mais 3/4 e 5/6. Tem alguns alunos que copiam isso. E tem alguns alunos que copiam somente o resultado. Se você copia somente o resultado, para de fazer isso, porque o resultado não vai te levar a lugar nenhum. De que adianta você ter o resultado se você não sabe como chegou nesse resultado? Entenda o seguinte, a sua mente está acostumada a fazer esse tipo de raciocínio. Se você copia somente o resultado, você não vai saber como chegou nisso. Beleza. Então, assim, a cópia, ela ainda é melhor do que você não fazer nada. Mas mais do que copiar. Então, vamos supor, né? As pessoas, elas sobrescrevem. Então, é como se isso daqui deixasse de existir, ó. Então, esse daqui, ó. Esse daqui é o caderno da pessoa. Esse é o caderno do aluno. Então, qual que vai ser a minha recomendação? Estratégia do que fazer com o erro. Isso é muito poderoso. Você vai manter. Então, ao invés de você apagar o que está no seu caderno, você vai manter. E você vai, de fato, identificar e sinalizar onde está o seu erro. Você vai sinalizar o seu erro. Como? Às vezes as pessoas, elas não têm, né, o bonitinho ali, as cores, mas recomendo demais cores, maneiras de vocês se organizarem, de identificar isso daqui. Então, por exemplo, o que poderia ser feito? Aqui, ó. Primeira coisa que deve ser feita. Deixa eu jogar isso daqui lá para baixo. Você vai manter e você vai identificar e sinalizar qual foi o tipo do seu erro. Então aqui, ó, você deveria escrever: não deixei no mesmo denominador. Outro tipo de erro que aconteceu aqui. Ainda que fosse errado, mas a pessoa, ela cometeu um outro tipo de erro. Então, por exemplo, aqui também tem um outro tipo de erro, se fosse esse o resultado, que seria: não escrevi na forma irredutível. E o que é escrever na forma irredutível? Seria simplificar essa fração. Então, perceba que aqui tem vários tipos de erro, né? Outro tipo de erro que é muito importante: não posso somar numeradores e denominadores. Então, um erro que envolve tudo. Então, se eu fosse pegar isso daqui, eu poderia circular tudo e escrever: não posso somar denominadores. Então, não se trata somente de você transformar para o mesmo denominador, né? Porque seria o erro roxo aqui. Se trata que você não pode somar nem subtrair os denominadores. Então,
como você chega naquilo e o que você faz com aquilo, porque pode ser também que a pessoa ela chegasse no 4 sobre 4, nos dois denominadores 4 e acabasse somando. Então, quando você identifica todos os possíveis erros que podem acontecer, então, além de você manter, além de você sinalizar, agora o que você deve fazer, o que seria o próximo passo? Você, de fato, vai fazer a correção. E agora sim, ainda que seja uma cópia, é uma cópia, mas com um determinado objetivo, de você talvez até destacar o que deveria ter sido feito. Então, aqui, ó, você, inclusive, poderia indicar, ó, errei. Existe um erro aqui. Para depois, daqui, ó, deixa... Então, ainda que seja uma cópia, você mantém o que está ali e você escreve correção, ainda que seja a correção do seu professor. Então aqui você poderia, inclusive, comparar com o que já tinha sido feito. Então aqui, ó, foi feito o MMC. Então você pode até colocar alguma coisa como MMC dos denominadores. Nossa, e eu acabei de perceber ali que já tinha um erro, né? Eu não vou voltar, mas assim, tinha um erro porque eu fiz a correção de maneira errada, né? Eu acabei somando. Mas basicamente, aqui deveria ser 4, né? Então, deixa eu indicar aqui o que poderia ter sido feito. Tô falando do erro, então olha só como o erro é importante, né? Eu tava atento falando de outras coisas e tudo bem, gente. Corrigir esse erro aqui. Então, aqui eu deveria falar, ó, manter o denominador. Beleza. E além disso, posso, para deixar assim, ó, maravilhoso, seria isso daqui. Tomar apenas os numeradores. Tomar apenas numeradores. Legal. Agora que eu fiz tudo isso, agora sim você está pronto. Ainda que esteja assim, ó, esse carnaval, esse caderno desse aluno esteja esse carnaval, porque de uma certa maneira, provavelmente ele não vai mais cometer esses tipos de erros. Porque uma vez que você somente copia, você não fez uma substituição de um processo que estava ali no seu cérebro. Agora, quando você identifica, você percebe, olha só o que aconteceu, é como se você estivesse substituindo, você estivesse reprogramando o seu cérebro para fazer de uma determinada maneira. Outra coisa que é muito importante, uma vez que você mantém essas duas coisas no seu caderno ou nas suas notas, ainda que você faça uma separação física delas duas, então vamos supor que você faça isso daqui, ó. Pronto, ainda está um pouquinho mais organizado. Quando você está estudando, se você está estudando e simplesmente tem isso daqui no seu caderno, você olha para os processos que eles já estão de maneira correta e é muito fácil você acompanhar um raciocínio que ele está sendo construído de uma maneira linear, de uma maneira sem dúvidas. Então, quando seu professor está escrevendo ali na lousa e você vai acompanhando, você fala, nossa, tô entendendo, nossa, isso aqui é muito fácil. É porque ele já está conduzindo, então aqui o pensamento já está conduzido para o que é certo. Mas quando você tem alguma coisa, né, que está aqui, ó, nossa, olha quanta coisa que está te chamando um erro, você dá um destaque que existiu um erro. E imagina o seguinte, quando você está andando assim, né, sei lá, você vai em qualquer lugar ali e você tem um símbolo de atenção, de perigo. Existe alguma coisa que te sinaliza ali, né? Tem até uma caveirinha ali, tem um X de proibido. E aí você olha, nossa, eu não posso... Isso daqui é perigoso. Porque se de repente, dependendo do que eu fizer, né? Sei lá, um veneno, olha, cuidado, se você tomar esse veneno que você vai morrer. Então você tem ali alguma coisa te chamando a atenção para você não fazer aquilo. Tá? Então, aqui tem que ser a mesma coisa, precisa ter alguma coisa para te chamar a atenção, porque é aonde você vai parar e vai falar, nossa, peraí, deixa eu até me ajeitar aqui na cadeira, porque se eu continuar fazendo as coisas do jeito que eu tô fazendo, provavelmente eu vou errar.
Então a ideia é que você consiga errar antes, para no momento que você precisa daquele conhecimento, daquele conteúdo, você não erre, que provavelmente vai ser numa prova, vai ser no vestibular, vai ser num concurso, tá? Então, essa é a importância do erro. E uma outra coisa que eu quero comentar com vocês, então essa seria uma estratégia, né? Então, de repente, o que você pode fazer? Depois disso daqui, você ainda pode, sei lá, pegar alguma coisa, fazer um asterisco e falar assim, ó, praticar, indicar, perguntar para o professor, pesquisar, ver um vídeo. Então você vai identificando estratégias do que pode ser feito com aquilo. E se você quiser ver um vídeo, não se esqueça que aqui tem vídeo sobre esses conteúdos, tá? Bom, mas é muito importante você perguntar para o seu professor, seja de maneira individualizada ou seja de maneira coletiva. Quando ele estiver fazendo a correção, você levantar ali a mão e falar, não entendi, pode me explicar? E se ele falar qualquer coisa do tipo, não, mas você deveria saber, e você fala assim, tudo bem, mas eu tô querendo aprender. Então, se você está querendo explicar e eu estou querendo aprender, acho que esse é um momento oportuno para que isso aconteça. E se impor. O professor está ali para explicar. Então, demonstrando interesse, eu acho que é difícil o professor não querer. Mas sim, tem aqueles professores que eles falam assim, não, mas aí você deveria fazer, eu vou dar continuidade. Você fala, não, mas peraí, se eu não entender isso daqui é um pré-requisito. Eu não vou conseguir entender os próximos conteúdos, o que está por vir. E esse é o momento que eu tenho para perguntar. Esse é o momento que eu estou aqui com o senhor ou com a senhora. Então, é importante que o professor ele reconheça que você identificou a dúvida, você identificou que existe um erro e você está querendo lidar com aquilo. Até porque, assim, o seu erro pode ser o erro de muitas outras pessoas. Então, você perguntar isso de uma maneira coletivamente, com certeza você vai estar contribuindo para a aprendizagem de outras pessoas. E sinalizar, inclusive, isso para o seu professor. Porque ele vai falar, nossa, é verdade, né? Então, pode ter certeza que se essa base, ela for uma base mais sólida, vai ficar muito mais fácil o trabalho desse professor e de todos ali no grupo, se estamos falando de uma sala. Bom, e as últimas coisas aqui, eu acho que é importante vocês terem em mente que, assim, é diferente se falarmos do que é proibido e do que é permitido. Então, na matemática, como já vimos, existem algumas coisas que são proibidas fazer. Porque é quando você tem um erro conceitual. Então, ali é proibido você lidar com as frações de uma maneira que na soma você some os numeradores e você some os denominadores. É proibido fazer, porque é um erro conceitual. Isso não se pode fazer. Mas dentro do que é permitido, esse permitido se trata de como você vai fazer, quando você vai fazer, onde você vai fazer. Então, naquele exemplo, eu acabei de trabalhar, né, das frações. Então, era 2 quartos mais 3... meio mais 3 quartos. Então, meio mais 3 quartos, eu fiz de uma maneira o MMC, né, a gente resume, mas eu transformei para o mesmo denominador fazendo isso daqui, simplesmente uma multiplicação de numerador e denominador pelo mesmo número. Mas, outro jeito, você poderia transformar fazendo aquela parte, né? Tira o MMC entre 2 e 4, aí chega aqui o MMC entre 2 e 4 é 4, copia isso daqui e transforma, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima, faz tudo aquilo que provavelmente vocês estão acostumados, né? Então aqui eu estou pulando diversas passagens, porque não é o nosso objetivo. Mas dentro do que é permitido, se você souber o que é permitido, o que não é permitido, você vai poder ter mais flexibilidade e de repente fazer as coisas do seu jeito. Então, conhecendo bem as regras do jogo, os conteúdos, você consegue lidar muito de uma maneira muito fluida. Então você não fica tão preso às regras, porque existem maneiras diferentes de fazer as coisas. Então, tem coisas que elas não serão permitidas mesmo de fazer, tem coisas que só são mais otimizadas ou menos otimizadas, mas que pode ser mais fácil para você. Tá? E a importância para finalizarmos essa conversa aqui
A última coisa é a importância de antecipar o erro. E como podemos antecipar o erro? Olha, duas maneiras bem simples de antecipar o erro. Você vai praticar, então, fazer os exercícios, assistir vídeos, ler ali, ver no seu livro, ver exemplos, mas sempre tomando notas. Né? Então, não se trata você somente ali fazer a resolução do exercício, mas você precisa tomar notas, como eu sinalizei. Colocar post-it, deixa bonito esse seu caderno. Então você vai praticando, tomando notas, para que no momento certo ali de uma correção, de perguntar, de fazer mais do que está sendo passado para você, você chega no seu professor e fala assim, professor, me ajuda aqui. Tá certo isso que eu fiz? Consulta também, geralmente, você vai fazer um exercício de um livro, lá no final do livro você tem também os gabaritos. Às vezes você tem a resolução, às vezes você só tem as respostas. Não chegou na resposta, faz um asterisco lá, leva para o seu professor e fala, pô, me ajuda com isso daqui, por favor. Cheguem outras pessoas, chegam seus colegas, mas a gente vai fazer um vídeo só falando sobre quem são as pessoas que podem contribuir para a sua aprendizagem, mas chega nessas pessoas e fala assim, oh, me ajuda aqui, o que eu não consegui? Tá? E você pode também simular. E o que eu estou chamando de simular aqui é tentar fazer, olha, se eu fizer desse jeito, o que vai acontecer? Se eu somar aqui os numeradores e os denominadores, eu vou chegar naquele resultado que eu estava querendo? Não, então quer dizer que isso daqui foi uma simulação, você fez um teste e viu que não funciona. Aí você vai lá e toma nota, olha, então não posso fazer isso daqui. E você vai fazendo diversos tipos de simulação. Então, mas o mais importante, aqui ó, como que você vai antecipar? Praticando. E praticando você vai aumentar o seu repertório. Então, é a partir da prática que você vai acabar melhorando. Esse daqui vai melhorar o seu repertório e teremos depois, provavelmente, uma aula só para falar de repertório. E então, gente, estamos indo agora para o final do vídeo. Então, deixa eu mudar de tela para a gente falar só sobre uma última coisinha. Bom, então, pelo que a gente viu aqui, a importância do erro, de como lidar com erro, os tipos de erro, mas eu vou fazer uma analogia de como o erro ele é importante para o nosso fortalecimento. Então, quando uma pessoa ela pratica um exercício físico, então, por exemplo, a pessoa ela vai lá na academia, faz um exercício e ela fica dolorida, e ela acorda no outro dia toda machucada, assim, mas uma dorzinha boa, que existem dores boas e dores ruins. E ela fala, nossa, tô todo quebrado, né? O que aconteceu ali? De alguma maneira, existiram pequenas lesões no seu músculo, e o músculo ele vai crescer se ele tiver os devidos nutrientes. Então, assim, se você tem bastante fibra ali, você, de alguma maneira, quando esse músculo ele vai se recompor, se regenerar, ele vai colocando as fibras ali. Então é isso, né? Você machucou o seu músculo, então você fez uma pequena fissura e quando ele vai se corrigir, coloca as fibras ali para fortalecer esse músculo. E é a mesma coisa quando a gente está falando de cérebro, de mente. Então quando você identifica um erro, você precisa colocar alguma coisa ali no meio. Então, o que é colocar isso aqui no meio para que ele fortaleça? É isso que a gente conversou ao longo de todo esse vídeo. É você colocar informação, você colocar processo, você colocar estratégia, você colocar atenção. Porque senão vai continuar frágil. Isso daí você vai permanecer fazendo os mesmos erros. Tá bom? Eu acredito que se você der a devida atenção pro erro, certamente você e as pessoas que estão à sua volta vão melhorar. Não somente na matemática, mas aqui o contexto é a matemática. Dessa vez, vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham aproveitado e nos encontramos num próximo vídeo, numa próxima aula desse canal. Até mais e tchau, tchau!